a todos. Que bom podermos estar novamente juntos, unidos, apesar desta forma, dessa distância, podemos estar unidos junto com o Senhor, junto com irmãos, com outros irmãos também que estão participando. Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, no último versículo, ele deixa uma mensagem. Consolai uns aos outros com estas palavras. A Bíblia é um livro mesmo de consolo, a palavra de Deus é palavra de encorajamento, de esperança, em todo o tempo, em toda a situação. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que espero abençoar a vida de vocês, a casa de vocês e todos que estão aí ouvindo essa mensagem. Eu peço que abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 27 ao 30. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, isto da parte de Deus. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se Paulo hoje em dia perguntassem para nós, como vocês estão vivendo? Você pode responder, fique à vontade nessa aula para responder ou fazer alguma de suas colocações. Como você responderia? Se Paulo hoje perguntasse como nós estamos vivendo, uma vez de cada. Em quarentena, Maurício. Estamos com medo, assustados. Alguém mais? Com a esperança que isso tudo vai passar logo. Amém. Nada, mas confiante em Deus. Muito bem. Em paz. Com muito fé. Boas respostas. O mundo precisava de ouvir e precisa de ouvir respostas assim. Às vezes as respostas seriam, olha, eu estou vivendo isolado, trancado, separado, distanciados, né? E tantas outras respostas para responder como estamos vivendo. E se nós mudássemos agora a pergunta,
perguntássemos para Paulo, e você que está mandando nós vivermos acima de tudo, desta maneira, como você está vivendo? Qual seria a resposta de Paulo? Contente em qualquer situação. Muito bem. Confiante. Em sofrimento, mas em paz. Em sofrimento, mas em paz. Com a fé inabalável. Uma fé inabalável. Muito bem, Luiz. Sabe, Paulo, ele não iria dizer, olha, eu estou aguardando, eu mandei uma mensagem via WhatsApp para Epafrodito, para Silas ou para Tito, para nós fazermos uma viagem, uma turnê, ou para nós irmos até uma ilha a passeio, a ilha de Malta, um passeio até Macedônia. Estou aguardando eles aqui, esses meus companheiros de alegria, para vivermos essa turnê e umas férias mesmo. Mas não é assim. Esse Paulo que nos fala para nós vivermos nessa vida, acima de tudo, unidos, juntos, ele está preso. E a gente fica imaginando como que alguém preso nessas circunstâncias manda uma mensagem para os que estão na igreja. Olha, vocês vivam desta maneira. Sabe, Paulo, se a gente olhar dentro daquela prisão, ele escreveu várias cartas que nos incentiva, que nos encoraja. E dentro da prisão, ele escrevendo, teve a oportunidade de escrever cartas que hoje a gente olha, cartas que contêm orações. Daí a gente pode deduzir, em primeiro lugar, que Paulo estava preso, mas a palavra não estava. Paulo estava preso, mas não conseguiu prender a sabedoria de Paulo em escrever estas cartas. Sabe, nós podemos, assim, resumidamente, falar que estamos vivendo isolados, presos, distanciados, mas não conseguem isolar a palavra de nós. Não estamos isolados do culto que estamos fazendo, não estamos isolados de grupos, de orações. Ficamos isolados, ficamos presos por um lado, mas não conseguem prender nossos agradecimentos, nossas súplicas a Deus, nosso louvor a Deus, mesmo isolado, mesmo preso, nós conseguimos adorar a Deus. Sabe, é muito importante a maneira como nós estamos vivendo, apesar. É muito importante. Como estamos vivendo diariamente. Como estamos vivendo nessas situações à noite. Sabe, eu posso até apertar um botão aqui e vocês não vão mais me ouvir. Aperto o botão do microfone e vocês não me ouvem. Aperto o botão da imagem, vocês podem não me ver mais. Mas Deus está nos vendo como nós estamos vivendo, diariamente, dioturnamente, em todas e qualquer situação. Deus está nos vendo.
como Deus tem nos visto. Se Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, como ele tem visto essa maneira que estamos vivendo, acima de tudo? Quando nos levantamos, quando dormimos. Você já parou para pensar como que Deus, a responsabilidade que é de Deus estar nos vendo? Nos vendo com a família? Nos vendo agora mais em casa? Sabe, algo importante que aconteceu com Paulo, mesmo na prisão, nada impediu a comunhão dele com Deus. E nós também. Nós podemos e temos condições de viver, acima de tudo, do modo digno do Evangelho. Por quê? Porque essa fechadura na porta, independente de marca, de arouca, de pado, de aliança, de tetra, das fechaduras mais modernas que temos hoje em dia, não pode trancar a palavra de Deus. Não pode trancar o louvor a Deus. Não pode fechar a minha oração, a minha comunicação, a sua comunicação com Deus. Não tem nada que possa impedir. Não tem grade de proteção que impeça com que essa palavra, com que a maneira que nós vivemos em orações, em cânticos, em adoração a Deus, impeça de chegar até Deus. Sabe, Paulo estava preso, mas as orações não. Paulo podia estar algemado, mas não conseguia algemar a súplica e as orações de Paulo. Sabe, eu acho muito maravilhoso, quando em Colossenses ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que faço menção de vós em minhas orações. Olha que gratificante a gente saber que tem alguém, que tem irmãos. Olha, eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Talvez você esteja lembrando de muitos irmãos em suas orações. E não as paredes, as trancas, não consegue fechar. Elas chegam até lá, elas chegam até Deus. Sabe, eu acho interessante quando Paulo fala nesse mesmo livro a respeito de Epafrodito. Ele fala: olha, eu dou graças por homem igual esse. Ele esteve doente, mas graças a Deus ele está bem, para que não sobreviesse tristeza sobre tristeza. Cuidado assim com os irmãos. Estar sempre orando pelos irmãos. Sabe, Paulo se preocupava com os irmãos para escrever dessa maneira. Como estavam vivendo? Me diga para mim, como estão vivendo? Sabe, não era uma preocupação em saber os bens materiais que tinham, que tipo de carro era o que eles tinham, qual a casa eles moravam, o quanto ganhavam. Não era esse tipo de querer saber, mas uma preocupação com a pessoa. Independente de tudo, eu quero que vocês me falam para mim. Ouça, como vocês estão vivendo. Se fosse nos dias de hoje, Paulo falaria: olha, me fala para mim, como que a igreja de Cristo em Guarulhos está vivendo? Talvez você que está junto e seja de outra igreja. Como está vivendo? Paulo estaria perguntando: como que vocês estão vivendo, né? Ou indo ver-vos, ou eu estou estando ausente. O que Paulo gostaria de ouvir?
com certeza, irmãos, que a igreja estivesse do jeito que nós estamos. Nós estamos trancados, isolados. Mas estamos unidos em orações, estamos unidos no partir do pão aos domingos, no primeiro dia da semana, estamos unidos quando ofertamos, estamos unidos nos louvores. Essa seria uma resposta que com certeza iria agradar demais Paulo. Sabe, algo que preocupa, olha, me fala para mim, se a gente fosse, olha, como que está vivendo tal pessoa? Ela já foi curada? Como está vivendo tal irmão que estava desempregado? E nós temos lista. Olha, como está vivendo aqueles irmãos que vieram de outro país? Seria essa a preocupação? Me fala para mim. Sabe, Paulo poderia até me fala para mim como estão vivendo os viúvos, as viúvas. Como estão vivendo? Sabe, hoje em dia Paulo estaria perguntando, me fala para mim como estão vivendo irmãos que têm que trabalhar em hospitais, irmãos que têm que são autoridades e têm que colocar suas vidas em risco, têm que sair do isolamento. Me fala para mim como que estão vivendo. E nós sabemos como esses irmãos estão vivendo, os riscos que estão correndo. Por quê? Porque nós estamos juntos. Nós não estamos, como aquele ditado, juntos, mas separados. Nós estamos juntos em espírito, nós estamos juntos numa só fé, numa só alma, lutando juntos. Ou indo ver-vos, ou estando ausente, disse Paulo. Sabe, existem qualidades e requisitos de pessoas que oram. Como a gente olha, assim, a preocupação e essas qualidades de Paulo. Vivendo juntos, orando juntos. A Bíblia fala que o solitário, ele busca os seus próprios interesses. Não é dessa forma que a igreja vive. A igreja não busca seus próprios interesses, ela não se isola nos seus próprios interesses, ela se preocupa. Nós temos pedidos de orações, nós temos lista de agradecimentos, é porque a igreja não se isola. Pode estar isolado, mas não consegue isolar os irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma leitura de um homem que era um intercessor. Neemias, olhem comigo em Neemias. Neemias, capítulo 1. Alguém pode fazer essa leitura do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4? Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Eu leio. Neemias 1, do 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me,
Os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Obrigado. Quando a gente olha para essa atitude de Neemias, a gente vê que era um homem mesmo que faz jus ao nome. Consolo, confortador. Maurício, o seu microfone foi desligado, aí está desabilitado. Você tem que habilitar, por favor. Pronto, obrigado. Estão me ouvindo? Ok, ok. Obrigado. Então, um homem como Neemias, que recebe o nome de, faz jus ao nome de Consolador, um confortador, e ele, a mais de 1.500 quilômetros distante, ele pergunta, me fala para mim como estão vivendo. Sabe? Você olha essa preocupação dele se interessar e querer saber, mas não só querer saber como estão vivendo, mas ao saber, ele chora, ele lamenta, ele faz jejum, uma prática às vezes muito assim, ausente nos dias de hoje. Ele clama a Deus. No versículo 7, ele ainda coloca até o nome dele. Todos nós pecamos e nos arrependemos. Mas ele é um homem que não só pergunta, mas ele intercede pelo povo. Ele chora pelo povo. Algo que nos chama a atenção. Não adianta só eu perguntar, me fala para mim como está vivendo, se eu não tomar alguma decisão de fazer alguma coisa, de ouvir. Às vezes as pessoas choram muito por causas que não têm nada a ver, como novela e futebol, e não choram por causas mais graves de irmãos e outras necessidades mais. E Neemias não. Neemias, ele lamenta, ele chora, ele jejua, ele... Sabe? E a gente olha a diferença de um homem que se envolve. Se a pessoa quer ser um orador, quer ser alguém que interceda por vidas, ele tem que se envolver. Não dá para orar e ficar no nosso conforto, no nosso habitat, e a situação não está mexendo com nós. Voltando em Filipenses, capítulo 1, versículo 28. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Sim, Maurício, tá muito bom o áudio. Filipenses 1, versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Sabe, se tem algo que intimida Satanás, que intimida certas coisas que é contra Deus, é a oração. A oração intimida. A oração faz coisas que muitas pessoas ficam impressionadas. Eu aproveito aulas do Newton que já tivemos de oração na igreja, quando ele faz a pergunta:
Mais oração? Pode responder. Mais oração? Quem responde? Mais o quê? Mais poder. Mais poder. Poder. Menos oração? Menos poder. Mais poder. Nenhuma oração? Nenhum poder. Sabe, a posição mais honrosa nossa diante de Deus é quando estamos de joelho. Nenhuma posição é mais honrosa quando o homem se coloca de joelhos. Porque quando nós estamos de joelho, nós estamos falando com Deus quem nós somos e quem Deus é. E é nesse momento que Deus nos coloca de pé. É nesse momento que Deus nos coloca de pé. Quando nós estamos de joelho por esta, por aquela causa, é que nós somos fortes. Nos tornam mais fortes e nos ajuda a fortalecer também outros que estão precisando, que estão passando por essas causas. E eu digo, não é possível permanecer de pé sem antes estar de joelhos em oração. Duas coisas importantes para quem é homem e mulher de oração. Duas coisas importantíssimas. Temos mais, mas eu vejo nessas duas coisas importantes para nós. Paulo, ele falou aqui, acima de tudo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo fala novamente, quando ele está falando de oração, antes de tudo. A vida nossa tem que ser assim, acima de tudo, antes de tudo, antes de tudo, acima de tudo, acima de tudo, antes de tudo. Deus é antes de tudo. Deus está acima de tudo. Quando nós colocamos Deus acima de tudo e Deus antes de tudo, esse antes de tudo tem que ser antes. Não está falando, ó, primeiro você vai lá, depois você ora. Ó, primeiro você resolve aquilo lá, depois você ora. Antes de tudo. Olha, se muitas coisas fizessem em primeiro lugar antes de tudo, evitaria muitos problemas. Talvez muitas crises, antes de tudo, acima de tudo. Sabe, nós não ficamos intimidados, sabe por quê? Porque nós oramos por aquele que está acima de tudo e antes de tudo. Isso nos conforta, isso nos traz esperança, mesmo em momentos de desesperança. Antes de tudo, acima de tudo, porém, deve fazer parte de nossas vidas diárias, à noite, de madrugada. Às vezes é de madrugada, às vezes os pedidos de orações nos despertam. Está na hora de você orar. Às vezes levanta de madrugada para passear, mas para orar tem alguma coisa errada? Nós acordarmos? Deus deve estar acima de tudo e antes de tudo. Porque Ele governa tudo, está sobre todos, age por todos. Sabe, eu admiro Daniel no capítulo 2, a partir do versículo 20, quando ele diz, Deus muda as estações, dele é a sabedoria, de eternidade a eternidade, ele é Deus, ele remove reis, ele estabelece reis, ele tira o que está em cima, coloca o que está embaixo, o que está embaixo coloca em cima. Ele move, sabe? Ele move. Eu pergunto para vocês, Deus precisou de conselheiro para criar o mundo? Quem foi o conselheiro de Deus? Ele está acima de tudo. Ele está antes de tudo. Deus iria precisar de conselheiro para criar
um remédio, uma vacina ou qualquer coisa outra? Não precisava. Se ele não precisou de conselheiro para criar esse grande universo, que um dia vai ser destruído, não pelo vírus, mas vai ser destruído por fogo. Em Mateus 10, 28 diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes eu digo a vocês, temei aqueles que podem fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Sabe? Arrependimento. Devemos ter sempre conosco, irmãos, acima de tudo e antes de tudo. Antes de tudo e acima de tudo tem que ser Deus. Aquele que eras, como diz Apocalipse 4, aquele que eras, que és e que has de vir, o Todo-Poderoso. Nossa confiança está nele. Não que não ficamos preocupados, mas a nossa confiança está nele, que governa não apenas um país, um estado, ele governa o universo. E Isaías diz, agindo ele, ninguém pode impedir. Agindo ele, ninguém pode impedir. Sabe como que nós estamos vivendo? Estamos falando, Paulo está falando, vivei acima de tudo. Como que as pessoas estão vendo nós viver? Já parou para pensar? Como que os vizinhos estão vendo nós vivemos diante dessa situação? Como seu colega está vivendo? Seu amigo? Os parentes? Está vendo os nossos procedimentos? E sabe, a maneira como nós vivemos ou vai causar diferença, pontos positivos, ou, infelizmente, as pessoas vão falar, olha, fazer parte do cristianismo desse jeito, eu estou fora. Estou fora. Olhem comigo em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Alguém pode ler para mim, versículo 22 ao 26. Atos, capítulo 16, versículo 22 ao 26. Eu leio. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere anterior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Obrigado. Sabe, irmãos, que testemunho diante de uma situação difícil que Paulo e Silas estavam vivendo. Os prisioneiros estavam vendo e ouvindo a maneira como eles estavam vivendo. O carcereiro também estava presenciando as atitudes daqueles homens de Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Eu disse o quanto é importante os testemunhos perante as pessoas em toda situação, em todo tempo. Sabe, como o que às vezes as pessoas estão ouvindo nós? Será que estão ouvindo louvores de nós nos momentos difíceis?
Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, Perfeito, Maurício. Maurício. Estamos ouvindo. Você pode imaginar o que as pessoas estão ouvindo? Será que algum vizinho está ouvindo da sua casa, louvores? Já chegaram de ouvir louvores? Ouvir, ver a maneira como vivemos? Com certeza, amém, por isso que tem ouvido. Você já pensou se fosse ao contrário dentro dessa cela, que o carcereiro e aqueles colegas de prisão iria ver Paulo e Silas? Paulo, esse negócio de ser cristão não é mais para mim, não. Desisto. Ah, não, Paulo, você que é culpado. Não, Silas, é você o culpado disso. Não, você que é culpado. Ah, não, foi você que me colocou nessa fria. Ah, essa situação eu estou passando por sua causa. Ah, não, não é por minha, nem por você. A culpada é o carcereiro. A culpada é o delegado. A culpada é o governador. A culpada é... Ah, não. Você já pensou? Você já pensou se o testemunho deles fosse isso? Ah, vamos quebrar tudo. Vamos tocar fogo em tudo. Mas não foi essa. Oravam. Cantavam louvores. Açoitar, depois de açoites. Sabe que bom testemunho. Sabe, irmão, nós podemos estar isolados, mas não estamos sem com que Deus nos ouça. Nossas orações, nossos louvores. Ele tem poder, as orações têm poder, como também os louvores têm poder, como nós vimos. E olha o resultado que houve. Conversão do carcereiro, conversão da família do carcereiro, devido ao testemunho de dois homens de Deus passando por situações e crises difíceis. Sabe, irmão, nós podemos estar isolados aqui. Talvez você esteja distante da sua família, do seu filho. Talvez seu filho esteja no exterior. Talvez estamos distante de parentes da Espanha, da Itália, da França, do Sul. Mas não estamos distantes. A oração nos aproxima. A oração, ela quebra fronteiras. Ela une. Ela não tem paredes para impedi-la de chegar até onde ela tem que chegar e alcançar o propósito que tem que alcançar. Assim também os louvores. E eu termino essa minha mensagem falando do poder também que tem a oração, mas também tem o louvor. Vocês se lembram do rei Josafá, no capítulo 20, de 2ª Crônica 20? Vocês se lembram? E foi um texto já muito falado em mensagens, em aulas. Olha, o rei Josafá estava perdido, sem saber o que fazer, diante daquelas nações que vinham contra ele. E olha a atitude dele, além dele reconhecer a necessidade de voltar-se para Deus em oração, em jejum, ele não contrata um exército de soldados. Pelo contrário, ele contrata homens para louvor. E naquele louvor, dizia o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E a gente sabe que a vitória de Josafá foi grande contra aqueles inimigos.
Então, irmãos, que continuamos, apesar de tudo, apesar das dificuldades, continuamos confiando no Senhor. Continuamos vivendo essa vida que, com certeza, se chegasse esse relatório aos ouvidos de Paulo, perguntando, me fala para mim, como está vivendo aqueles irmãos? E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Já disse outras vezes, tem irmãos que eu acredito que já carimbaram o passaporte dele para a vida eterna. Eu, quando ouço eles, não é porque eu gosto, é porque eu aprendo. Eu aprendo a viver contente em toda e qualquer situação, porque o que eu aprendo com irmãos, com esses irmãos que estão me ouvindo, e sabe que é você, eu admiro. Eu admiro tantas dificuldades, tantas percas e ainda continuar vivendo acima de tudo. Sabe por quê? Porque eu aprendo que vocês estão confiantes naquele que está acima de tudo e antes de tudo. E Deus abençoe a sua vida, a família de todos. Eu gostaria de, neste momento, estar fazendo uma oração. Pai, eu agradeço ao Senhor por nós termos um Pai tão grande como o Senhor, Criador dos céus e da terra, que está presente em todos esses lares que estão aqui nesta noite, te engrandecendo, te exaltando, confiando, entregando os teus caminhos ao Senhor, entregando suas necessidades ao Senhor, reconhecendo, Pai, que o Senhor está reinando, o Senhor tem a chave de tudo, o Senhor tem o poder, Pai, o Senhor tem autoridade, e nós podemos descansar em paz, nós podemos estar em segurança, porque nós não somos, Pai, prisioneiros, ó Deus, de uma situação, de um vírus, nós somos prisioneiros do Senhor, Pai, e o Senhor, Deus, tem este poder, porque nós sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo, se ela desfizer, nós temos, Pai, uma casa muito maior e melhor que o Senhor vai preparar, Pai. Muito obrigado, Deus, pela esperança que o Senhor dá a cada família, a cada lar, Pai. Eu peço, Deus, ao Senhor que esteja, Pai, nessas famílias onde há enfermidades, onde há desemprego, onde às vezes não consegue, Deus, o sustento, depende dessas outras coisas, e nós sabemos, Pai, que o Senhor, segundo a sua riqueza, o Senhor há de suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus, Pai. Eu peço, Deus, por esses irmãos que estão afastados dos seus tratamentos médicos, que o Senhor, Deus, coloque a tua mão poderosa, ameniza, Pai, esta dor e esse sofrimento. Pai, esteja, ó Deus, com as autoridades. Pai, nós cremos que o Senhor